Fala galera, hoje aqui no Giro da D nós vamos falar sobre os palpites para os jogos do Campeonato Brasileiro da Série D, notícias sobre o América, tudo isso e muito mais aqui no Giro da D. Eu sou o Railson Oliveira, inscreva-se no canal se não for inscrito, ative o sininho de notificações, acima de tudo deixe o seu like, mas agora como é de praxe, alô editor, solta a vinheta. Hoje, quinta-feira, 14 de agosto de 2025, seja bem-vindo a mais um Giro na D. Inscreva-se no canal, já deixa o like se ainda não deixou, ative o sininho de notificações se ainda não ativou. Hoje vamos trazer aqui notícias do América Futebol Clube e também um apanhado geral do que será esses jogos de ida aí do Campeonato Brasileiro da Série D de 2025. Agora restam 16 equipes buscando 4 vagas na Série C. E falando em Série C, rapaz, para mim, dos 4 colocados, ô editor, coloca aí a tabela do Z4 ali. Olha só, nós temos aí a situação do Tombense para mim já foi, Retrô também para mim já foi, e vão brigar aí por essas últimas 2 vagas, várias equipes aí, como eu posso dizer, Itabaiana, Nápoles, ABC, Figueirense, Maringá, vão brigar por essas 2 últimas vagas aí na Série C, e vai descer quem for mais incompetente. Mas falando de Série D, falando primeiro do América Futebol Clube, rapaz, baixa no elenco. Vamos ter aí a baixa do zagueirão Lucas Rodrigues, né? Lucas Rodrigues não viajou, não vai para o jogo. Ele que tomou uma pancada, né? Está com o tornozelo luxado, não viajou, vai ser poupado aí para o jogo de volta, que será no próximo dia 23 na Arena das Dunas, lá no Frei Epifânio. A opção é o seguinte: o técnico Gerson Guzmão tem o Lucas Oliveira, recém-contratado, né? Que chegou agora para suprir a ausência do zagueiro, e do Rafael Jansen. Será que ele vai escalar o Lucas Oliveira ou o Rafael Jansen? Por estar jogando há mais tempo, eu diria que ele vai escalar o Lucas Oliveira. Mas, se for optar por experiência, vai o Rafael Jansen. Então, surgiu esse problema aí na equipe do América Futebol Clube. Outro problema, não sabemos ao certo se o volante Ferreira irá para o jogo. Ferreira, que na última segunda-feira perdeu o seu pai mais uma vez. Eu deixo aqui meus votos de condolência ao nosso volante Pitbull, cão de guarda, o Ferreira, e ele foi liberado, né, para o sepultamento do seu pai, e não se sabe se vai chegar a tempo. O América viajou ontem, né, na hora dessa já deve estar lá no estado do Maranhão, pegou o voo de Natal para Marabá, no Pará, e depois ônibus até a cidade de Imperatriz, no Maranhão. Para você que está assistindo esse vídeo, só para ter aí uma noção, de Natal para Imperatriz são aí 1.660 quilômetros, ok? Beleza? Então essas são as notícias do América. O jogador Matheus Ferreira não sabe se vai poder chegar a tempo para o jogo. Se não for, provavelmente entrará no seu lugar o Robson ou Marquinhos. E também tem a situação do Lucas Rodrigues, que fez o gol contra a equipe da Juazeirense, um dos gols, né? O gol que abriu o caminho, não vai jogar, e provavelmente o Lucas Oliveira vá no seu lugar. Agora falando um pouco sobre o apanhado geral do Campeonato Brasileiro da Série D, nas oitavas de finais. Você sabia que está rolando um bolão aqui do AlviRubrocast? Não sabia? Então no link fixado aqui você vai ter acesso a tudo. Clica aí, pede mais informações e o pessoal da organização vai lhe dar lá. Primeiro comentário fixado está aí o link para você saber mais informações sobre o bolão do AlviRubrocast. Vamos aqui dar uma passadinha nos 8 confrontos e eu vou também vou dar a minha opinião aqui em relação a cada um dos confrontos. No próximo sábado teremos a equipe do Maranhão enfrentando o Central. O Maranhão que venceu o Tunaluso 4-1
o jogo em São Luís, no Castelão, e perdeu o outro por 2-0 lá no estado do Pará. Vai receber a equipe do Central, e o Central ganhou o primeiro jogo por 1-0 no estádio Lacerdão e depois empatou contra a equipe dos Lagarto, né, do Sergipe, no estádio Barretão, em 2-2. Então o Central aí tem a vantagem de decidir no próximo domingo, outro domingo, dia 23, em casa, né? Ele que vai aí, a equipe do Maranhão, enfrentar o Central, e na minha opinião minha, e serve lá para o bolão, tá? Acho que esse jogo será empate, mas no confronto quem passa vai ser o Central, pelo menos é a minha opinião, né? Eu acho que a equipe do Central é uma equipe que toma muito poucos gols, é uma equipe que tem um sistema muito sólido defensivamente. Acho que o Central vai segurar o Maranhão lá no estado do Castelão e vai aí vencer em casa no Lacerdão. Então, na minha opinião, passa a equipe do Central. Outro jogo que teremos também no sábado será o Manauara, rapaz. O Manauara enfrentando a equipe do Asa. O Asa é o líder geral da competição, 37 pontos, 100% de aproveitamento. Nessa segunda fase, venceu o Ferroviário lá no PV por 1-0, fora de casa, logicamente, e venceu também na Arena Fumeirão por 2-0. Então aí, o que já tinha feito 31 pontos na fase de grupo, somou mais 6, hoje tem 37, é o líder geral da competição. Vai ter que viajar, vai ter que ir para Manaus, se eu não me engano, estádio Ismael Benigno, se eu não estou enganado, me perdoe se eu estiver errado. Depois de ter feito a melhor campanha na fase de grupos, ter feito 31 pontos, fez aí mais 6 para cima do Ferroviário, a equipe do Asa, e agora vai viajar para enfrentar o Manauara lá no estado de Amazonas, na capital Manaus, né? Perfeito. E a equipe do Manauara, que empatou o primeiro jogo dessa segunda fase contra o Sampaio Corrêa 1-1 lá em São Luís, e venceu dentro dos seus domínios aos 39 do segundo tempo, venceu 1-0. O meu placar para esse jogo, eu vou dizer para você o seguinte: acho que esse jogo aí será 0-0. Manauara, aliás, 0-0 não, será empate. Para mim será um jogo de empate com gols. Empate com gols. Eu arriscaria aí um 2-2. Vamos ver se eu acertei, né? Mas eu arriscaria um 2-2, são duas equipes bem ofensivas, e no jogo da volta acho que o Asa passa. Porém, vejo como um duelo equilibrado, mas creio que dê o Asa na Arena Fumeirão. Isso aí é o que, claro, a gente projeta. Outro jogo que será no sábado, Rio Branco e a equipe da Inter de Limeira, que nessa segunda fase o Rio Branco pegou o Luverdense e lá empatou 0-0 fora de casa, e no Clebão, né, no estádio lá em Cariacica, no Kleber Teixeira, venceu por 3-0 a equipe do Rio Branco. Os Capas Pretas contam com jogadores experientes, como Fernando Henrique, goleiro, como Maranhão, como Bruno Silva, enfim, vários e vários jogadores experientes. Maranhão, ex-Goiás, ex também Fluminense, o Bruno Silva, ex-Botafogo, Avaí, também é um cara ali que dá uma moralzinha ali no meio-campo do Rio Branco. Vai enfrentar a fortíssima equipe também da Inter de Limeira. Inter de Limeira que tá aí figurando também nos favoritos para subir. Confesso que eu não tinha acompanhado tantos jogos da equipe do Rio Branco, mas agora, depois de ter dado uma estudada mais profunda e depois da expressiva vitória por 3-0, o Rio Branco poderá surpreender. Para mim, o placar do jogo neste primeiro tento, 2-1 para o Rio Branco. O Rio Branco ganha esse, e lá em São Paulo, jogo aberto, acho que o Rio Branco segura ali um empate e avança de fase, rapaz. Pelo menos é o que eu penso. Acho assim, dessa forma. E o último jogo do sábado, Barra e Ceilândia. Barra e Ceilândia, melhor dizendo, Ceilândia e Barra. Ceilândia do Distrito Federal, que passou pelo Água Santa no primeiro jogo, empatou em 1-1 fora de casa. No segundo jogo venceu por 1-0. Já a equipe do Barra venceu os dois jogos.
contra a equipe do Cascavel, 1-0 fora de casa e 4-0 o Pescador venceu a equipe do Cascavel. Mas nessa feita acho que vai dar Barra, tá? Eu acho que, na minha opinião, o Barra passa de fase. No primeiro jogo, Ceilândia e Barra, eu espero aí um jogo muito duro, muito equilibrado. E eu vou dizer para você, um empate. Acho que dará empate o jogo entre Barra e Ceilândia. No segundo, o Barra vence dentro de casa, então eu vou passar aí, vou dizer que o Barra se classifica para a próxima fase. Beleza? Esse é meu palpite. Quer dar o seu palpite também, torcedor? Vai lá no link fixado aqui no primeiro link, né? No primeiro comentário. Vai lá, clica e você também tem direito a dar o seu palpite. Seguindo, né? Seguindo com o nosso programa aqui, o Giro na D, vamos ter mais um clássico regional, Aparecidense e Goiatuba. O primeiro jogo, Goiatuba e Aparecidense. Esse jogo já é do domingo. A equipe do Goiatuba que fez jogos duríssimos contra o Aparecidense no estadual e no primeiro jogo empatou 1-1 com o São José do Rio Grande do Sul. No segundo jogo venceu o São José no Rio Grande do Sul pelo marcador de 2-1. Fez 1-0, sofreu o empate e fez o 2-1. Então, nessa feita, a equipe que vai enfrentar o Goiatuba, né, que é o Aparecidense, venceu o Maricá no Rio de Janeiro pelo marcador de 2-1 e em casa, rapaz, sofreu um bocado, fez um gol nos últimos minutos ali da partida e passou de fase 2-2. Maricá chegou a fazer 2-1, mas para esse confronto eu vou dizendo para você que o meu palpite é Goiatuba 1, Aparecidense 2. Acho que vai dar Aparecidense e no jogo da volta acho que o Aparecidense vence novamente e ele passa de fase. Assim é a minha opinião, o Aparecidense passa de fase para cima do Goiatuba. Próximo confronto agora é a equipe do Misto enfrentando o Cianorte. O Misto eliminou nada mais nada menos do que a Portuguesa nessa segunda fase. Venceu a primeira em casa 1-0, foi jogar lá no Canidé, perdeu por 1-0 e nos pênaltis passou 4-3. Teve a chance ali de fazer uma larga vantagem e terminar até com um possível 3-0, né? Nas cobranças dos pênaltis, mas aí foram perdendo e nas alternadas, mesmo assim, deu Misto classificado para a próxima fase para enfrentar a equipe do Cianorte, a equipe do Cianorte que pegou o Joinville, empatou 1-1 na Arena Joinville e em casa o Cianorte bateu o Joinville pelo marcador de 4-0. Minha sincera opinião em relação a esse jogo, eu ainda acho que o Cianorte passa de fase, mas no primeiro jogo dá Misto. Acho que o Misto vence novamente por 1-0. No segundo jogo, o Cianorte vence por 1-0, vai para os pênaltis, passa o Cianorte. Pelo menos é o meu palpite, né? Torcedor e torcedora, acho que nesse confronto passará a equipe do Cianorte. Passando para mais um confronto, claro, o último do domingo será Imperatriz e América, jogando no Frei Epifânio às 16 horas do domingo. O pessoal chiou pra caramba por causa desse horário, tá? Eles queriam que o jogo fosse 19h30 lá no Frei Epifânio. Eles queriam que fosse 19h30, mas do sábado. E acharam muito ruim que o jogo foi para 16 horas. Olha, a minha sincera opinião, deixando um pouco o clubismo de lado, acho que a equipe americana deverá ainda sentir um pouco do que é o campo do Frei Epifânio. A equipe do Imperatriz é uma equipe que está acostumado a jogar ali, está acostumado, conhece os atalhos. Eu espero que a equipe americana, claro, não posso deixar, na hora de dar o palpite, deixar o clubismo de lado. Acho que o América vence e pelo marcador de 2-1. Acho que o América vence 2-1. Agora, claro, só lembrando, né, que a campanha da Imperatriz até chegar aqui, no caso, na segunda fase, pegou o Manaus fora de casa, venceu por 2-0, 2 gols do Aleilson, né, o maior artilheiro de todos os tempos da Série D. Ele estreou já fazendo 2 gols contra a equipe do Manaus, porém, no jogo da volta, perdeu para o Manaus 2-0 e
nos pênaltis deu o cavalo de aço, deu a Imperatriz. Então, eu creio que a equipe do América, né, que empatou 1-1 com a Juazeirense fora de casa e em casa venceu por 2-0, por ser uma equipe um pouco mais qualificada. A Imperatriz tem a questão do campo, mas o América, por ser uma equipe mais qualificada, acho que o América vence por 2-1, vence sim, mas toma gol. E na volta, em casa, o América avança 2-0 na Arena das Dunas para irmos para a terceira fase, viu, torcedor? Viu, torcedora? Aqui nós não podemos deixar o clubismo de lado na hora de dar os palpites. E o último jogo, aquele jogo que vai marcar aí para mim o maior jogo dessa fase, na segunda-feira 20h30, vamos ter Santa Cruz e Altos. Santa Cruz e Altos que vão jogar num horário que a torcida reclamou pra caramba, mas não tem que ser feito, não tem o que fazer, melhor dizendo, né? Não tem o que fazer, o jogo já está marcado, vai ser mantido, vai ser esse horário, e a equipe do Santa Cruz vai para cima com tudo para enfrentar a equipe do Altos. Lembrando que para chegar até aqui, o Santa Cruz perdeu para a equipe do Sergipe 2-1 fora de casa no Batistão, porém conseguiu reverter 2-1 na Arena Pernambuco e nos pênaltis deu Santa Cruz. Já o Altos foi lá no Acre, meteu uma sapecada, uma sacolada para cima do Independência, né? Por 5-1 e depois, jogando em casa, o Altos pegou, fez 3-1 na equipe do Independência. No placar agregado, 8-2, foi a maior goleada aí dessa fase 16, avos de finais. Então, torcedor, para mim, acho que o Santa Cruz vence 2-1 esse jogo. Para mim, acho que o Santa Cruz vence 2-1 contra a equipe do Altos e no jogo da volta, acho que o Santa Cruz segura um empate contra o Altos e para mim a Cobra Coral avança de fase. Viu, torcedor? É isso aí, falamos aqui, fizemos um apanhado do que serão esses jogos do Campeonato Brasileiro da Série D no próximo final de semana. Começa no sábado, 16, domingo, 17, termina apenas na segunda, 18 de agosto de 2025. É isso aí, torcedor. Concorda com as opiniões do Railson Oliveira? Discorda? Você também tem o direito de dar o seu palpite. Clica no primeiro link fixado aí nos comentários, vai lá no WhatsApp, já deixa aí sua opinião, participe do bolão do AlviRubroCast. O prêmio é uma camisa oficial do seu clube com o seu nome e um número personalizado, ok? Beleza? Então é isso, torcedor. Inscreva-se no nosso canal, no AlviRubroCast, já deixe seu like, ative os sininhos de notificações e amanhã, meio-dia, estaremos aqui novamente. Não, vamos lá. Hoje à noite, programa Os Encarnados, né? Com a minha apresentação, Railson Oliveira. Nos Encarnados, nós vamos receber o influenciador digital Felipe Mateus. Nós vamos bater um papo e, claro, falaremos muito sobre o América Futebol Clube. Beleza? Inscreva-se no canal. Se não é inscrito, já deixe seu like, ative o sininho de notificações. É isso aí, torcedor. Valeu, galera. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E tchau, tchau, torcedor. Tchau, tchau, torcedora.